Hoje, vamos tomar um tempo para estudarmos juntos o sermão intitulado A Mãe Celestial e a Família Celestial. O sistema terreno é uma figura e sombra do sistema celestial. Assim, ao estudarmos com atenção sobre os sistemas terrenos, podemos entender os princípios do céu. De acordo com os ensinamentos da Bíblia, éramos anjos que viviam no céu. Como anjos no céu, pecamos contra Deus e fomos expulsos para essa terra. Nos vestimos de carne e recebemos uma vida que dura cerca de 70 ou 80 anos, se tivermos força. Porém, Deus teve piedade de nós e veio a esta terra com o nome de Jesus Cristo. Ele perdoou todos os pecados que cometemos no céu, ao carregar os pecados de todos e derramar o seu sangue na cruz. Ele não nos deu essa incrível graça da redenção? Quando vemos esse assunto com atenção, podemos ver que éramos os filhos e filhas de Deus que podiam chamar Deus de Pai. Porém, é surpreendente que várias igrejas, que são como a areia da praia, não busquem Deus Mãe, embora elas chamam Deus de Pai. O princípio deste mundo que Deus criou é que todas as vidas vêm de suas mães. Foi pela vontade de Deus que o mundo foi criado dessa maneira. Portanto, nossa mãe espiritual e eterna deve existir no céu também. Muitos cientistas se perguntam como a vida é dada a nós e por onde ela começa? Através de vários estudos científicos, eles concluíram que a vida se origina da mãe. A ciência mostra que todos os seres humanos têm a mitocôndria, que dá a eles a vitalidade e a habilidade de se moverem. Apenas o DNA mitocondrial da mãe é passada para sua descendência. Ou seja, se as mães não existissem, não apenas os humanos, mas nenhum outro ser vivo deste mundo poderia existir. Assim, a Bíblia ensina, através da família física, que deve existir uma família espiritual. É por isso que nossa igreja ensina que devemos crer em Deus Mãe para sermos salvos. A Bíblia nos ensina que o eterno reino dos céus e a salvação são dadas a nós quando temos uma fé completa, não apenas em Deus Pai, mas também em Deus Mãe. Porém, em relação a isso, o que as igrejas de hoje dizem? Quando pregamos sobre Deus Mãe, a primeira coisa que eles dizem é: isso não é heresia? Essa acusação é o mesmo que chamar Deus, que criou a Bíblia, de herege. Foi por esse motivo que, quando Deus deu a Bíblia para a humanidade, Ele nos deixou esse último pedido. Vamos ler a palavra de Deus no livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 18. No capítulo 22, versículo 18, está escrito: Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Esse livro não se refere à Bíblia? Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. Receber as pragas significa que eles não podem receber a salvação. E, se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Isso significa que não podemos ser salvos e ir ao céu, se acrescentarmos ou tirarmos qualquer coisa da Bíblia.
Devemos aceitar a palavra de Deus como ela é. Não devemos desprezar as palavras da Bíblia, estando presos aos costumes deste mundo, aos seus valores ou a qualquer doutrina existente. Então, vamos ver a relação entre os sistemas terrenos e os sistemas celestiais, indo para a Epístola aos Hebreus, capítulo 8. Vamos ver o ensinamento de Deus na Epístola aos Hebreus, capítulo 8, versículo 5. No capítulo 8, versículo 5 está escrito: os quais ministram em o quê? Em figura e sombra das coisas celestes. Assim como foi Moisés divinamente instruído, quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele: vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Quando Moisés estava para construir o tabernáculo, Deus primeiro mostrou a ele o templo celestial através de uma visão. E Deus disse a ele para construir o templo como uma réplica do celestial. O tabernáculo construído na terra é figura e sombra do que está no céu. O tabernáculo terreno não é a única figura e sombra do que está no céu. Agora vamos entender em mais detalhes sobre a família celestial. Tanto no livro do Apocalipse, capítulo 4, como na Epístola aos Romanos, capítulo 1, está escrito que nada nessa terra foi criado sem a vontade de Deus. Tudo foi criado para conter um significado específico. Seguindo os ensinamentos da Bíblia, nós chamamos Deus de Deus Pai e consideramos uns aos outros como irmãos e irmãs na fé. Dessa maneira, Deus nos ensina nossa relação no mundo espiritual. Então, vamos pensar sobre os membros do sistema familiar. Há um pai, também há os filhos. Quem mais existe? Existe a mãe. Uma família composta por todos esses membros pode ser considerada como uma família completa. Jesus mesmo nos ensinou isso nos 66 livros da Bíblia. Portanto, acima de tudo, devemos entender o sistema familiar claramente. Com isso, poderemos distinguir a verdadeira igreja onde podemos receber a salvação das igrejas onde não podemos receber a salvação. Primeiro, vamos para a Epístola aos Hebreus, capítulo 12, para ver se existe o Pai no céu, assim como existem os pais físicos na terra. Vamos para a Epístola aos Hebreus, capítulo 12, versículo 9. No capítulo 9, versículo 12, está escrito: além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam, e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao que tipo de pai? Pai espiritual e, então, viveremos? A Bíblia claramente nos ensina que temos o Pai de nossos espíritos, assim como temos nossos pais humanos, que serviam como uma figura e sombra. Se vocês olharem o significado da palavra pai no dicionário, está escrito que um pai é um homem que teve um filho. Então, isso não significa que Deus tem filhos e filhas que podem chamá-lo de pai? Mesmo que um homem tenha 60 ou 70 anos, ele não pode ser um pai se não tiver um filho. Isso significa que ele deve ter um filho. Então, a Bíblia não diz que nós, que cremos em Deus, somos seus filhos? Vamos abrir a segunda epístola aos Coríntios, capítulo 6. Vamos ver no capítulo 6, versículo 17. Está escrito: por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei o que ele será para vocês? Vosso Pai, e vós sereis para mim o quê? Filhos e filhas. A Bíblia diz que nós seremos os filhos e filhas de Deus.
Quem disse isso? Está escrito: diz o Senhor Todo-Poderoso. Já que esse é o testemunho de Deus, de que Ele será um pai para nós e que nós seremos seus filhos e filhas, podemos tirar essas palavras da verdade? Nunca. Se fosse um homem dizendo isso, então sua teoria poderia estar errada. Porém, essas são as palavras de Deus e o seu ensinamento. É por isso que Deus disse: nunca acrescente e nem tire nada da Bíblia. Para nos ensinar sobre o sistema familiar celestial, que mostra nossa relação espiritual, Deus criou a Terra como figura e sombra do que está no céu. Assim, existe um pai e existem seus filhos e filhas. Porém, para uma família estar completa, deve existir uma mãe. No entanto, hoje, vejamos as várias igrejas ao nosso redor. Há alguma igreja que diga: você deve crer em Deus Mãe para ser salvo? Eles buscam por Deus Pai, mas não por Deus Mãe. Isso é realmente surpreendente e estranho. Não precisamos crer em Deus Mãe se ela não está na Bíblia, mas Deus já deixou isso claro na Bíblia. A nossa família celestial é diferente das pessoas do mundo. Eles guardam o culto dominical, mas nós guardamos o sábado. Eles guardam o Natal, mas nós guardamos a Páscoa. Há grandes diferenças entre as igrejas do mundo e a nossa. Irmãos e irmãs, digamos que o rei dê uma ordem para fazer algo. Isso não pode ser considerado como uma ordem real? Qual seria a punição se alguém acrescentasse ou tirasse algo do que o rei ordenou? Essa pessoa seria chamada de rebelde. É um grave pecado. Todas as palavras nos 66 livros da Bíblia são como mandamentos reais. Nunca devemos acrescentar ou tirar algo deles. Deus declarou nos 66 livros da Bíblia que devemos ter Deus Pai, Deus Mãe e os irmãos e irmãs espirituais, assim como temos pai, mãe, irmãos e irmãs físicos. Vamos entender isso pela palavra de Deus na Epístola aos Gálatas, capítulo 4. Vamos para a Epístola aos Gálatas, capítulo 4. No capítulo 4, versículo 26 está escrito: mas a Jerusalém lá de cima, ou seja, do céu, é livre. A qual é? Quem ela é? Nossa mãe. A quem se refere a palavra nossa antes da palavra mãe? Eles não são os filhos que chamam essa mãe de sua mãe? Hoje, há muitas igrejas e muitos cristãos no mundo. Porém, eles creem em Deus Mãe? Eles dizem Deus Mãe? Eu nunca ouvi sobre esse ensinamento. É realmente triste ver muitas pessoas questionando isso. A palavra Deus Pai pressupõe que existe a mãe. Se Deus Mãe não existisse, não haveria necessidade para o título Deus Pai. Poderíamos apenas chamar Deus de Deus. Já que Deus explicou que o sistema terreno é uma figura e sombra do que está no céu, devemos entender o sistema familiar celestial através do sistema familiar terreno. Pensem sobre isso. Se vocês fossem morrer por alguém, quem seria esse alguém? Os pais geralmente fazem sacrifícios para os seus filhos. Porém, não há muitos que fazem sacrifícios pelos outros. Quem são os humanos para Deus, para que seja possível Deus amá-los até mesmo ao ponto de passar por um sofrimento excruciante e morrer na cruz? Eles são os filhos de Deus. Porém, esses filhos que dizem Deus Pai deve existir são os que não acreditam em Deus Mãe.
É por isso que eles não podem abrir a última porta que guia à vida, que é o mistério de Deus. No conto de fadas infantil, Ali Babá e os 40 ladrões, há uma frase mágica que diz, abre-te, Sésamo. Na história, a frase mágica, abre-te, Sésamo, abre a entrada da caverna, onde os ladrões escondem um tesouro. Porém, a entrada da caverna não abria se a frase estivesse errada. Não importava o quanto a frase fosse similar e quantas vezes ela fosse dita. Então, quando as portas do céu se abrirão? Apenas quando compreendermos completamente e recebermos Deus Mãe. A porta da nossa salvação pode ser completamente aberta. Toda a humanidade deve crer não apenas em Deus Pai, mas em Deus Mãe também. Vamos para a Epístola aos Gálatas, capítulo 4, versículo 28. Vós, porém, irmãos, sois o que vocês são? Filhos da promessa como Isaque. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne, perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Tenha em mente a distinção entre aqueles que estão sendo perseguidos e aqueles que estão perseguindo. Está escrito que os filhos da Mãe Jerusalém Celestial são aqueles que são perseguidos, mas eles são os filhos da promessa. No versículo 30 está escrito, contudo, que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E, assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Quem é a mulher livre? No versículo 26, mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. Essas pessoas são os filhos da promessa para quem Deus prometeu a salvação. Hoje em dia, há várias igrejas e pessoas que dizem crer em Deus. Mas é estranho que eles não busquem por Deus Mãe. Por que é estranho? Porque Deus Mãe é mencionada muitas vezes na Bíblia. Na Bíblia, original em hebraico, Deus às vezes foi descrito como substantivo singular, mas principalmente com o substantivo no plural, ou seja, com a palavra Elohim. O texto original da Bíblia testifica por aproximadamente 2.500 vezes que nós temos Deus Mãe, assim como temos Deus Pai. As pessoas pensam que somos de uma organização estranha quando dizemos a elas, creiam em Deus Mãe. De fato, desde o começo do mundo, isso tem sido o ensinamento básico que Deus ensinou, até mesmo pelas épocas de Abraão, Isaque, Jacó e Moisés. Já que eles não têm esse ensinamento básico, eles não podem considerar as leis de Deus e os seus regulamentos como algo precioso. Deus disse, não acrescente e nem tire nada da Bíblia. Mas eles dizem, Deus é amor. Eu não acho que Deus me mandará para o inferno porque eu desobedeci um pouco à palavra de Deus. As pessoas tendem a se justificar facilmente. É por isso que as igrejas facilmente dizem, por que vocês têm uma fé complicada? Tudo o que precisam fazer é acreditar. Irmãos e irmãs, isso não está errado. Aqueles que absolutamente crerem na verdade de Deus serão salvos. Porém, quantas declarações falsas existem? No Evangelho de Mateus, capítulo 7, está escrito, acautelai-vos dos falsos profetas. Deus nos deu esse ensinamento várias vezes. Porém, como sabemos quem é o verdadeiro profeta e quem é o falso profeta? Um verdadeiro profeta de Deus sempre tem a palavra de Deus no centro de sua fé. Não podemos ir para o céu se acrescentarmos ou tirarmos algo da Bíblia. Então, podemos dizer que Deus Mãe realmente existe ou ela não existe? Devemos guardar a nossa fé em Deus Mãe ou devemos desistir da nossa fé? Falando espiritualmente, podemos dizer que a humanidade está nessa encruzilhada. As igrejas insistem que elas ensinam o certo. Porém, em nenhum lugar da Bíblia podemos encontrar uma base para o que elas insistem.
É por isso que Deus nos despertou para a verdade de Deus Mãe desde a criação do mundo. Vamos para o livro do Gênesis, capítulo 1. No versículo 26 está escrito: essas são as palavras de Deus. Não é uma história ou uma peça de teatro. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Pensem sobre isso. A humanidade não diz que Deus é o Criador que nos criou? Quantos criadores eles dizem que existe? Eles dizem que existe apenas um Criador. Porém, o que Deus disse aqui? Deus disse: façamos o homem. Ele não disse: farei o homem sozinho. Irmãos e irmãs, Deus é o princípio e a fonte de sabedoria e conhecimento. Vocês acham que Deus não sabe a diferença entre as palavras farei e façamos? Ele disse: façamos o homem. Ele disse no plural. Ou seja, vocês conseguem ver como é falso e errado dizer que existe apenas um Criador? A Bíblia diz: façamos o homem à nossa imagem. Está escrito de maneira que é muito fácil de entender. Deus disse: façamos e não farei. Não importa em que idioma a Bíblia esteja escrita. Deus disse: façamos o homem. Ele nunca disse: farei o homem. Algumas pessoas dizem: bem, pastor, aqui não se refere aos anjos? Então, os anjos são os nossos criadores? Não, eles não são. Apenas Deus é o Criador que criou a humanidade. Então, por que Deus disse: façamos o homem? Vamos continuar com o versículo 26. Também disse Deus: façamos, ou seja, criar o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Sendo assim, quem foi criado? Homem e mulher os criou. O homem e a mulher foram criados à imagem de Deus. Por muito tempo, as pessoas chamaram a imagem masculina de Deus de Deus Pai. Então, como devemos chamar a imagem feminina de Deus? Desde o primeiro capítulo do livro do Gênesis, mostra que Deus Pai e Deus Mãe criaram a humanidade. Já que Deus Pai e Deus Mãe certamente existem, quem mais existe? Os seus filhos e filhas também existem. Eles são chamados de família celestial. Nós somos a família celestial. É por isso que quando Jesus veio a essa terra, há 2000 anos, ele disse na Bíblia: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Deus enfatizou mais o amor. Nós temos Deus Pai e Deus Mãe. E através de Deus Pai e de Deus Mãe, nos tornamos filhos e filhas de Deus. Sem a fé em Deus Mãe, nem a vida eterna e nem a salvação podem ser dadas a nós. O que Jesus veio fazer nessa terra foi encontrar a sua família perdida. Está escrito isso no Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 10. Está escrito até no livro do Gênesis, capítulo 1, que Deus Pai e Deus Mãe existem. E o apóstolo Paulo escreveu na Epístola aos Gálatas, capítulo 4, mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. E no livro do Apocalipse, capítulos 19, 21 e 22, o apóstolo João enfatizou repetidamente que a noiva, a esposa do Cordeiro, certamente existe.
Vamos para o livro do Apocalipse, capítulo 19. No capítulo 19, versículo 6, está escrito: Então, ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia! Pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. A palavra Cordeiro se refere a Jesus. Jesus tinha uma esposa? Não. Porém, o apóstolo João viu uma revelação de que a esposa do Cordeiro se prepararia. Isso significa que o tempo chegou para o mundo inteiro conhecê-la. Vamos ver no livro do Apocalipse, capítulo 21, versículo 9, para entender sobre a esposa do Cordeiro. Então, veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças, cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. O anjo disse ao apóstolo João: Mostrar-te-ei a esposa do Cordeiro. Um anjo é alguém que realiza tarefas para Deus. Portanto, um anjo nunca mente. Vamos ver o versículo 10. E me transportou em espírito até a uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade. O que ele mostrou? Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Ele disse: Mostrar-te-ei a esposa do Cordeiro, e mostrou a Jerusalém. Vamos voltar para a Epístola aos Gálatas, capítulo 4, que nós lemos antes, para entender o que Jerusalém significa espiritualmente. A Epístola aos Gálatas, capítulo 4, no versículo 26, diz: Mas a Jerusalém, a esposa do Cordeiro, lá de cima é livre. A qual é? Quem ela é para nós? Nossa mãe. Vamos ver o livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 17. O Espírito e a noiva dizem. O livro do Apocalipse, capítulo 19, diz: O Cordeiro e a esposa do Cordeiro. E o livro do Apocalipse, capítulo 21, diz: O Cordeiro e a noiva. E o livro do Apocalipse, capítulo 22, diz: O Espírito e a noiva. Eles são diferentes um do outro? Eles são todos o mesmo. O Espírito Santo é Deus Pai. Então, quem é a noiva do Pai para nós? A mãe. O que Deus Pai e Deus Mãe disseram que devemos fazer? Isso é o que Deus diz para toda a humanidade. Vem. Aquele que ouve, diga vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Os 66 livros da Bíblia começam com Deus Pai e Deus Mãe no livro do Gênesis, capítulo 1. E termina com eles, nos dizendo para irmos a Deus Pai e Deus Mãe, o Espírito e a noiva, no livro do Apocalipse, capítulo 22. Não devemos ignorar ou nos afastar dos ensinamentos da Bíblia. Vocês devem poder discernir todas essas coisas. Embora a verdade de Deus Mãe esteja escrita na Bíblia, como é possível que esses teólogos e especialistas ao redor do mundo não sabem sobre isso? Somos realmente abençoados. Nos tornamos os filhos da promessa, que podem chamar o Pai Celestial de nosso Pai e a Mãe Celestial de nossa Mãe. De acordo com a primeira epístola de João, capítulo 2, qual é a promessa de Deus? É a vida eterna. E nós somos aqueles que receberam essa promessa. Por favor, creiam que vocês não vieram aqui por conta própria, mas que foi Deus que os guiou até esse lugar. Nossa família celestial está voltando para Sião, um por um, do mundo todo. Quando eles voltarem para Sião, eles precisam pensar: esse é o caminho para o céu? Esse caminho me guiará até Deus? Nós também precisamos bater, precisamos confirmá-lo. Com o quê? Precisamos sempre confirmar com a Bíblia. Não podemos cair na armadilha, mesmo que soe plausível e lógico.
Somente a palavra de Deus que nos dá a salvação deve ser o nosso guia final. Já que a Bíblia claramente testifica sobre Deus Mãe, o que devemos fazer? Devemos seguir e crer como está escrito na Bíblia. Essa não é a melhor maneira para crer em Deus? Eu peço a todos vocês, para se tornarem os filhos e filhas de Deus, que podem mostrar a glória de Deus ao orar e estudar a palavra de Deus com mais dedicação, para que as bênçãos do Espírito Santo possam transbordar em abundância em Sião por todo o mundo. Com isso, gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.